Olá, sejam muito bem-vindos à minha casa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer um escapulário de Páscoa para você colocar aí na porta da sua casa. O escapulário é uma ótima opção para você que não quer furar a sua porta, para você que não quer colocar uma guirlanda ou não tem aquele gancho também. Então, o escapulário resolve esse problema, além de dar um charme todo especial na entrada da sua casa e na sua decoração. Eu vou usar aqui materiais que eu já tenho. Inclusive, eu vou usar as mesmas fitas que eu já usei nos vídeos anteriores para fazer o laço da minha Osterbaum, da minha árvore de Páscoa. Então, aqui nós não vamos precisar mais comprar nada, porque nós já temos tudo. Então, você também pode fazer aí na sua casa com aquilo que você já tem. Eu vou usar essa fita, como eu já falei, foi a fita que eu usei na decoração da minha árvore, porque ela tem as cores da decoração de Páscoa aqui da minha casa. Foram as cores que eu escolhi ali nos laços da minha árvore de Páscoa, então tudo está fazendo uma composição. Então, para não colocar na minha porta de entrada uma fita de cor diferente, eu vou fazer com essa fita aqui também, para que tudo fique, como eu já disse em um dos outros vídeos, em harmonia, né, para que tudo se converse, para que a decoração fique mais harmônica. Essa fita, ela é uma fita fina. Então, para eu não ter que comprar uma outra fita, e como eu quero usar essa fita, eu cortei 2 pedaços. O tamanho aqui vai depender do tamanho da sua porta e da altura que você queira que fique aí na sua casa. Eu escolhi uma altura até um pouco antes da maçaneta, que eu acho que vai ficar numa altura ideal aqui para minha porta, depois eu vou mostrar para vocês lá. O tamanho da fita vai depender do tamanho da sua porta. Pode ser que você queira que fique um pouco mais alto esse escapulário, ou um pouco mais baixo, vai depender também aí do seu gosto. Lembrando que a gente precisa cortar uma fita inteira, mas que ela fique dos 2 lados na mesma altura. Então, você vai medir aí na sua porta, né, e ela vai ficar dos 2 lados da mesma altura. Como eu quero que essa fita fique mais grossa, eu vou fazer uma emenda, só que eu não quero que seja simplesmente uma emenda, né? Então, eu quero dar aqui um charminho a mais para poder fazer a composição aqui do meu escapulário. Eu vou usar aqui também essa fita plástica, muito bonitinha, que tem umas ovelhinhas e tem escrito Jesus. Então, eu vou colar essa fita aqui, entre uma e outra, bem certinho aqui, em cima dessa partezinha laranja aqui da fita, de um lado e do outro, e assim minha fita vai ficar ainda um pouco maior, que essa é a ideia aqui, não só dar esse charminho, mas que também ela fique maior. E para colar essa fita, eu vou usar cola de silicone. Essa aqui é uma cola para artesanato. Você encontra essa cola em papelaria, em casa de artigo para festa, em armarinho. É muito fácil de encontrar essa cola para silicone, tá? Então, ela é assim, artesanato. Cola de silicone, artesanato, então você vai encontrar em qualquer lugar, é facinho de encontrar. Eu pensei, a princípio, em colar com cola quente. Só que a cola quente, ela cola mais rápido, só que tem o risco de fazer com que essa fita fique toda encolhida, porque vai esquentar, né, uma fita plástica, e com a cola de silicone dá certinho, não vai estragar, demora um pouquinho para colar, mas fica perfeita. Então, eu vou colar e depois eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Pronto, eu já colei um lado da fita, que ficou perfeito, ficou certinho como eu queria e colou bem rapidinho. E assim, você vai passando, quando você chega no final, essa parte aqui já tá coladinha, ficou perfeito. Ah, outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que eu não tinha falado antes, para vocês colocarem alguma coisa para proteger a mesa de vocês. Eu tenho esse papelão aqui, que eu revesti ele, dei uma alturazinha para ele, mas olha, é um papelão normal. Uma coisa muito, muito simples e muito fácil de fazer. Não precisa nem ter nada cobrindo. Aqui é porque eu ia usar em uma outra coisa, então eu revesti ele aqui. Mas você aí pode usar um papelão, um pedaço de papelão, de caixa mesmo, para você proteger a sua mesa. Porque um pingo de cola, cola de silicone ou tinta, alguma coisa que você for fazer aí, pode danificar a sua mesa, ok? Então, a primeira parte já está pronta. E aí, vocês vão ver aqui que eu não cortei ainda.
porque eu não sabia que tamanho ia ficar certinho. Então, como agora eu já tenho o tamanho certinho, eu já vou cortar aqui. Se você for fazer aí com uma fita decorada, que tem algum bichinho, algum item decorativo, um coelhinho, alguma coisa assim, tenham cuidado também de, na hora do corte, se possível, você cortar certinho. Eu tive a graça e a sorte de que ficou certinho aqui no nome, Jesus, e eu não vou precisar cortar a ovelhinha. Então, eu cortei aqui. Agora, a gente vai pegar outra fita aqui e nós vamos também colar do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu vou colar também por esse ladinho aqui, começando aqui dessa parte, porque o verdezinho tá aqui nesse final e eu quero que ele fique no final aqui para dar essa sensação de que essa fita é uma fita inteira. Então eu vou colar aqui também em cima do laranjinha, como eu fiz com a outra, e eu volto já já. Estamos quase terminando aqui e eu lembrei de fazer uma observação para vocês. Uma das vantagens da gente trabalhar com a cola de silicone, quando a gente está trabalhando com material plástico, né, fita plástica, por exemplo, é que você tem a oportunidade de fazer ajustes. Ela cola, mas ela fica com aquela um pouco pegajosa ainda. Então, se você puxa aqui, ela sai. Porém, ela te dá a oportunidade de que, se você, de repente, colar alguma coisa errada, você consegue ir ajustando aqui para poder ir colocando as coisas no lugar. Então, é uma vantagem bem interessante. Se a gente tivesse colando aqui com cola quente, né, teria esse risco de estragar o plástico, e colou, acabou. Você não teria como descolar sem estragar o material, né? Tanto a fita de tecido quanto a fita de plástico, para poder retirar. Então, no caso aqui, é muito vantajoso se você puder trabalhar com essa fita, principalmente se você vai trabalhar assim com materiais mais sensíveis, como uma fita mais delicada, porque se você colocar aquele pingo de cola quente ali, é provável que fique um relevo. E com a cola de silicone isso não acontece, ela fica lisinha e esticadinha. Então, é uma das vantagens. Por isso eu também gosto de trabalhar com ela. Estamos quase terminando. Pronto, terminamos aqui. Vou fechar aqui a minha colinha, porque senão ela resseca. Bom, gente, aconteceu um fato interessante, que eu não tinha me atentado para isso. Quando a fita está inteira, então ela fica toda para o mesmo lado. Mas quando você dobra para colocar na porta, no caso da minha, de um lado a ovelhinha fica toda bonitinha em pé, mas do outro a ovelhinha fica de cabeça para baixo. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou cortar minha fita ao meio e vou fazer uma emenda aqui em cima. Então, tá vendo? É uma coisa também que foi bom acontecer, para vocês também observarem aí se não ocorre mais ou menos alguma coisa assim. De repente vocês estão montando e não observam, que foi, eu não observei. Então eu vou cortar, não tem problema, não vai ficar feio, não vai aparecer emenda, porque essa parte aqui vai ficar em cima da porta, né? A porta assim, então ela vai ficar em cima da porta, essa emendazinha aqui não vai aparecer. Então eu vou cortar aqui bem bonitinho. Vamos cortar bem aqui. Pronto. Porque aí eu vou ter essa ovelhinha em pezinho aqui dos dois lados. Uma coisa que eu não tinha observado. Então foi bom mesmo acontecer. Então eu vou agora fazer a emenda, não vai ter problema, não vai ficar feio, não vai ter nenhum incômodo, porque vai ficar lá em cima. Foi bom acontecer porque, se de repente vocês têm alguma fita que vocês vão trabalhar aí, que seja decorada, que tem algum coelhinho, ou eu já vi algumas que tem cenourinha, alguma coisa assim, então você já fica a dica para vocês observarem se um lado vai ficar certo e o outro também. Então aqui é tranquilo de resolver rapidinho. Mais uma observação aqui. Eu ia cortar um pedaço da mesma fita para colocar aqui no meio. Não teria problema nenhum. Só que com isso, aumenta um pouco mais o meu escapulário. Não é isso que eu quero agora. Não teria problema nenhum. Mas eu vou usar uma fitazinha de cetim também, bem clarinha, que eu usei também ali para fazer os laços. Como é só para fazer a emenda, eu não preciso que ela fique maior, não preciso que ela fique mais larga, então não tem problema de
simplesmente é unir com essa fitinha aqui. Então, vamos fazer isso. Já já eu mostro para vocês. Prontinho, cortei aqui. É claro que se tivesse ficado inteiro, teria ficado melhor. Mas não dá nenhuma diferença, porque vai ficar assim, né? Então, não tem problema. A coisa vai ficar lá em cima, ninguém vai ver a emenda, tá? Então, se acontecer aí, não se desespere. Agora, nós vamos trabalhar uma decoração aqui na ponta do escapulário. Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou aproveitar coisas que eu já tenho aqui em casa para fazer essa decoração aqui no meu escapulário. Eu tenho alguns ramos dessas flores aqui, já que eu uso aqui em algumas decorações. Então, eu vou destacar algumas para poder fazer aqui, montar aqui a minha decoração. Prontinho, já destaquei aqui algumas flores. Eu acho essa florzinha muito linda, muito delicada. E eu quero que fique delicado. Quero que tenha a ver aqui com essa temática dessa ovelhinha aqui, muito delicada, muito bonitinha. Então, eu achei que essa florzinha, com essa folhinha aqui, com um degradê de verde, vai ficar perfeita aqui. Então, eu vou montar mais ou menos aqui no lugar que eu quero, para ver como vai ficar. É importante que a gente faça aqui os ajustes primeiro, para ver como que vai ficar, e aí depois a gente vai colar. Nesse caso aqui, eu vou colar com cola quente, porque a cola de silicone ela não vai suportar o peso das flores. Então, nós vamos colar assim aqui com cola quente. Então, eu vou trabalhar essas florezinhas aqui. Vou fazer uma composição aqui com elas. Aí a gente já organiza aqui bonitinho como é que vai ficar. E aqui no final eu vou fazer um laço com a mesma fita do escapulário. Eu cortei 60 centímetros dessa fita. Eu não quero que fique um laço muito grande. Então, eu vou fazer aquele laço mais simples de todos mesmo. É só você unir aqui as pontinhas, fechar aqui no meio, né? Tomando cuidado para essas partezinhas da fita aqui, as perninhas aqui do laço ficarem certinhas. E vou dar aquela beliscadinha aqui no meio. Bem no meio, certinho, né? Para ficar bem organizadinho esse laço. É o laço mais simples que tem. E é esse que eu quero mesmo. Eu quero que fique bem delicado, bem simples. Eu tenho aqui esse araminho, que geralmente vem em biscoito, pão. Então, esse araminho aqui também é ótimo para você fechar aqui, ó. Eu vou usar ele, então, porque a fita mágica não é todo mundo que tem acesso a ela. E o efeito é o mesmo, tá? Pronto. Tá aqui o araminho. Se ele ficar muito grande, você pode cortar. Se tiver uma tesourinha amolada aí, você consegue cortar ele. Se não, você consegue cortar ele também com um alicate. Tá? Pronto. Ou você pode esconder ele aqui atrás. Também, para não ter dificuldade. Tá aqui. Você escondeu ele aqui. E aí, então, eu vou colocar ele aqui no finalzinho aqui da minha fita. Vou colocar ele aqui. Minha cola quente já tá aqui esquentando. Deixa eu tirar daqui essa fita para não atrapalhar aqui de vocês verem. Olha, é um lacinho bem delicado. Não é aquele laço grande. Essa fita não é aquela fita armada, que fica até mais bonita. Mas como eu já tenho essa fita e eu quero fazer essa composição com essa fita, então eu vou dar prosseguimento e vou continuar usando ela. Então eu vou colocar aqui bem no finalzinho mesmo do meu escapulário e vou colar esse lacinho aqui. Mas antes eu vou colar as flores. Eu vou fazer essa composição aqui com as flores, porque eu quero que os cabinhos das flores também fiquem escondidinhos. Então, eu vou fazer assim. Deixa eu tirar aqui. Eu vou cruzar aqui essas florezinhas, tá vendo? E vou colar. Pronto, o buquezinho já tá fixado aqui. E agora a gente vai colocar o nosso laço, bem aqui no finalzinho mesmo, na pontinha aqui, para poder esconder o finalzinho aqui da fita. E aqui nesse lugarzinho aqui, onde está o caulezinho da florzinha, não fica muito bonitinho, porque tá cheio de cola, mas aqui a gente vai pôr um acabamento, tá? Não vai ficar assim, não. Mostro já para vocês. Vamos colar aqui o nosso laço, bem aqui no finalzinho mesmo, tá? Na pontinha aqui. Você viu que o araminho tá ali escondido, né? Não aparece o nosso aramezinho ali. E aqui tá bem fixado. Como eu falei para vocês, ela é uma fita mais molinha. Então, assim, ela não tem aquele armado muito bonito das fitas aramadas, por exemplo. Mas ela não perde nada por isso.
E aqui está o nosso lacinho, aqui com o nosso buquezinho. Vocês estão vendo que está aparecendo o aramezinho aqui. Embora esse aramezinho, como ele é recoberto desse plásticozinho branco, está muito bonitinho. Mas aí está aparecendo aqui o caule do nosso buquê, que a gente não quer que apareça. Então, a gente vai colocar essa coisa mais fofinha aqui, essa ovelhinha, que tem tudo a ver com a nossa fita aqui, que também é de ovelhinha. Então, essa ovelhinha é muito linda, com esse laço, com essa florzinha rosinha aqui, que também remete a essas flores aqui. Então, tudo está fazendo uma composição. E também tem o rosa aqui da nossa fita, né? Então, nós vamos colocar a nossa ovelhinha aqui, e a nossa ovelhinha vai cobrir tanto o caule quanto o aramezinho aqui do nosso laço, se a gente não quiser que apareça. Eu vou colar e vou mostrar aqui para vocês. Prontinho, e aqui está o nosso escapulário, já com o lacinho, a ovelhinha e o buquezinho. Então, um lado dele já está pronto. Nós vamos fazer o outro lado da mesma forma e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou. Prontinho, aqui está o nosso escapulário pronto. E ficou lindo e muito delicado com essa ovelhinha aqui. Ficou uma gracinha, estou apaixonada por ele. Muito, muito lindo. Vou amar ter esse escapulário na minha porta. Muito lindo mesmo. Ah, e essa ovelhinha pode ser substituída aí por um coelhinho, um ovinho. Aí o elemento que você tiver aí que você acha que combine com a Páscoa. Aqui foi a ovelhinha, porque tudo tem a ver com a ovelhinha aqui, combinou aqui com essa fita do meio. Então deu um charme todo especial aqui para o meu escapulário. E essa ovelhinha, deixa eu só mostrar para vocês. Ela vem assim, ó, com um pregadorzinho aqui atrás. Então eu fiz uma adaptação, eu tirei o pregadorzinho para poder usar a ovelhinha. Então você vê aí que você também pode fazer adaptações com aquilo que você já tem. Então, se você tiver algum elemento aí de Páscoa, um coelhinho, mas eu não quero colar e tal, de repente você só coloca uma fita dupla face, ou amarre, ou prenda com um alfinete na fita, aí vai aí da sua criatividade. Mas aqui a gente fez assim e adaptou esse pregadorzinho de ovelhinha para fazer aqui a nossa ovelhinha do escapulário, para combinar com tudo aqui também. Agora eu vou colocar na minha porta e vou mostrar para vocês como ficou. E ficou assim, nosso escapulário, com a nossa ovelhinha. Eu achei que ficou muito lindinho. Ali no final. Vocês viram ali que não dá para ver a emenda, né? Não dá para ver, tá vendo? Então fica bem escondidinha a emenda e os dois ladinhos ficaram assim. Aqui o outro lado. E eu tenho aqui meu escapulário combinando com a minha decoração, combinando com a minha hóstia, combinando ali com o laço da hóstia também. E esse foi o nosso vídeo. Eu amei ter feito esse vídeo para vocês, foi muito gostoso. Eu achei que o nosso escapulário ficou lindo, delicado e super combinando com a decoração aqui de casa. Eu amei passar esses momentos aqui com vocês. E se você chegou até aqui, não deixa de dar o seu like. Se inscreve também no canal, compartilhe o nosso vídeo, comenta muito se você gostou desse nosso escapulário maravilhoso. E eu vou gravar agora, logo em seguida, não vou deixar nesse vídeo para não ficar muito grande, mas vou gravar um vídeo agora para vocês, mostrando com essa mesma técnica que a gente fez aqui o escapulário. Eu vou montar um trilho de mesa, também com a mesma fita, seguindo esse mesmo conceito, para vocês verem como a gente pode diversificar na nossa decoração com elementos que a gente já tem. E aí a gente pode fazer várias composições, brincar com fitas, com cores, de vários jeitos aí, para decorar a sua casa, deixar a sua casa bonita aí para Páscoa, que já está chegando. Então, se inscreve no canal, curte e um beijão para você e nos vemos no próximo vídeo daqui a pouquinho. Tchau, tchau.